Olá, sejam bem-vindos ao Pensando Cast, podcast idealizado para promover o conhecimento jurídico e, sobretudo, democratizar a informação sobre os principais temas relevantes que compõem o nosso ordenamento jurídico. Eu sou o professor e advogado Kelvin Wallace. Hoje estarei aqui conduzindo este episódio. Ao meu lado está o idealizador deste podcast, o professor e advogado Allan Kardec. Dá um bom dia aí pro pessoal. Bom dia a todas e todos. Para nós é uma satisfação imensa inaugurar esse projeto Pensando Cast, que foi pensado com muito carinho a todos os seguidores da página Pensando Criminal. Sejam todos muito bem-vindos, esperamos que gostem. Perfeito. Temos outro componente aqui no nosso projeto Pensando Cast, que é o advogado Emanuel, que assim como eu, abraçou esse projeto, Allan, com muita dedicação, e é uma honra fazer parte deste projeto. Sejam muito bem-vindos. A dinâmica dos episódios, antes de apresentar o convidado, a dinâmica dos episódios deste podcast, Pensando Cast, para o ouvinte entender bem, será da seguinte forma. Primeiro, vamos trazer diversos convidados renomados em sua área de atuação. Vamos lançar um tema especial para que o convidado possa extrair bem, abordar bem esse tema para o ouvinte extrair toda a teoria e aplicar na sua advocacia ou na sua área de atuação do ouvinte. E, sobretudo, vamos participar com debates, comentários, perguntas. E, ao final, teremos um momento de humor, um momento para o convidado contar um pouco da sua carreira jurídica. E será da seguinte forma de estrutura. E, é claro, vamos curtir bem esses episódios com muita descontração e vamos aprender muito. Convido a todos a seguir o nosso Instagram, @PensanoCriminal, Instagram voltado a publicações diárias das principais decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Então, simbora com o tema e o convidado de hoje? Vamos lá. O tema de hoje, ouvinte, é o compliance na perspectiva da advocacia criminal. E o convidado especial que faz a abertura do primeiro episódio do Pensando Cast é o Dr. Marcelo de Rezende, meu sócio, advogado criminalista. Tem um texto aqui, ó. 1 milhão de currículos. Resumi para uma folha só. Advogado criminalista militante há 25 anos, com atuação primordial nos estados de Goiás, Tocantins, bem como Brasília, sendo sócio fundador da De Rezende Advocacia, que tem atuação nas áreas de direito criminal, empresarial, como um todo no auxílio integral a empresas e pessoas físicas. Mestre direito da PUC, possui MBA em direito empresarial pela FGV, sendo também especializado em ciências criminais, direito constitucional, penal, processo penal, professor universitário em graduação, pós-graduação, no curso de Direito da PUC, autor de livros, membro do IBCCRIM, membro do IBDP, membro do IAB, foi árbitro da 2ª e da 10ª Câmara de Conciliação de Arbitragem de Goiânia e, sobretudo, o principal forte do currículo dele, pai da Júlia e pai do Vitor. Seja bem-vindo, doutor Marcelo de Rezende. Obrigado, Kelvin, obrigado, Allan. Eu falo assim mais informalmente com vocês, porque vocês são meus colegas, não vou nem chamar vocês aqui de doutores e professores, que vocês são meus colegas nas duas áreas, né? Amém. Tanto na área da advocatícia quanto no magistério. Aí até você falou, você vê como o tempo passa, né? 25 anos, já tem 27 anos, né? 27. Que eu formei em 1997. Acho que... O Allan brincava. Vou falar assim, você estava com 10 anos, né? Por aí, mais ou menos. Então já tem um tempo que eu já estou na área, desde quando eu ainda estava ainda para formar, eu fiz o estágio num grande escritório de advocacia criminal e de lá eu ainda fiquei 2 anos até decidir abrir meu escritório. E aí, conforme você já leu aí, eu fui sempre estudando e procurando me especializar. Depois de 10 anos de formado, aí depois de receber uns convites para dar aula, que aí eu comecei a dar aula na Católica, onde eu estou até hoje, já há 17 anos também, 16 anos. Menino. Já tem tempo, já desde 2007. Já passei por outras faculdades, né? Fiquei 7 anos na Camburi, 5 anos na Exulp. Que inclusive eu entrei lá na Camburi por conta do Dr. Marcelo de Rezende. Indicação. E 2 anos da Unip. Então já fiquei também nesse tempo do magistério, já dando aula, como vocês sabem muito bem, que não é muito fácil. Nossa Senhora. O povo acha que é só ir lá e dar aula e realmente tem nada disso. Você tem que preparar a aula, tem o pós, tem o antes, tem o durante e até nas férias ainda vai te encontrar alguém. Então eu agradeço, sinto-me muito honrado pelo convite de vocês para participar desse primeiro podcast e espero que eu possa contribuir com alguma coisa, alguma informação, principalmente nessa área tão nova que é a área do compliance no âmbito criminal. Hoje vamos aprender, assim como o ouvinte também está
ansioso para entender um pouco da perspectiva do compliance na advocacia criminal, que é um tema sensível e que pouca gente fala. Assim, eu também devo fazer o registro que o Marcelo foi meu professor lá, né? Eu sou filho da PUC. Podia ter reprovado, né, Ele- Marcelo? E ele foi meu professor. Não vou falar o ano para não denunciar a nossa idade aqui, né, Marcelo? Mas foi, então nos alegra muito o senhor ter aceitado o convite de ser nosso primeiro participante. Obrigado. Ótima escolha. Eu falei no caminho, falei, não tinha um convidado melhor para ser, a não ser o Marcelo de Rezende, porque a gente está em casa com o nosso primeiro episódio, com esse tema também tão sensível e importante, com uma pessoa que tem gabarito para falar com maestria sobre esse tema. Eu agradeço vocês, o tema é bastante interessante e é novo porque hoje em dia acho que as pessoas começaram a lidar com compliance quando foi ainda já na Operação Lava Jato. Nem do mensalão ainda falavam isso, porque todas as grandes empresas envolvidas, principalmente construtoras, todas tinham um compliance dentro das estruturas das empresas. Mas, infelizmente, elas também tinham dentro da estrutura um departamento específico que não ligava para o compliance. E o compliance, seja para uma empresa pequena, média ou mais ainda de maior porte, ele é extremamente necessário. E ele também, até para vocês, os ouvintes, colegas que possam ouvir, é um novo nicho no mercado. É um novo nicho porque você pode oferecer esse compliance para os seus clientes e fazer essa abertura, esse flanco no seu escritório. E eu confesso para vocês aqui que eu achava que era desnecessário. Nós tínhamos uma advogada já especialista nessa área de compliance. Quando ela falou que ia ter o compliance, assim, eu falei assim, mas aí não vai ter nem mais clientes se fosse o caso, né? Se a gente vai evitar, eu falei assim, não é bem assim e tal. E realmente, porque na verdade o preventivo é muito importante. E esse preventivo que você tenta ter com o sistema de compliance implementado no escritório, isso aí te ajuda até minorar, claro, não vai deixar de existir, os problemas que porventura vão acontecer no caso de futuras ações. Então, eu reputo como muito importante, falo para todas as empresas. Recentemente no escritório, o Kevin sabe muito bem disso, teve uma empresa que a gente falou assim, ó, ela vai pedir música, porque é a terceira vez que teve problema interno de funcionário e eles não tinham compliance. Que se já existisse esse compliance lá para eles, já teria um canal de denúncia, que esse canal de denúncia é uma das coisas importantes que tem que chegar para o dono para poder barrar os prejuízos. Ele já teve prejuízo de 300 mil, de 200 mil, e não é pouco. O último agora foi menor, mas não deixa de ser prejuízo. Porque como tem um grande volume de dinheiro, e aquela ocasião faz um ladrão, realmente é importante. Quem mexe com dinheiro na parte financeira do escritório fica muito tentado a isso. Não tiver uma cabeça muito boa e acaba acontecendo esses desvios, esses desfalques, que mesmo que sejam os crimes sendo de lavagem de dinheiro, de fraudes corporativas e outros tantos que tem, o furto é um dos que mais tem. O furto e o assédio também, que a gente pode falar depois. E dentro dessa dinâmica, até para o ouvinte entender bem, você disse que existia programa de compliance até no Lava Jato, né? Desde a Lava Jato. Das empresas, todas as empresas envolvidas. Tem que especificamente, às vezes o ouvinte também não sabe, tem que ser especificamente advogado ou qualquer pessoa ali no corpo diretivo da empresa poderia fazer esse programa de compliance? Não necessariamente, mas é melhor que seja um advogado. O advogado tem mais estrutura, capacidade. Tem mais estrutura. Hoje no direito, não, você ser formado no direito, no escritório, não necessariamente você vai atuar como advogado como nós estamos acostumados, de lidar com processo, com audiência, mas é aquela parte que eles chamam ou de manager do escritório, que dá para verificar essas coisas que acontecem que o próprio dono ou os advogados que estão lá no dia a dia não vão saber. Exatamente, até porque o advogado é o único que tem condição de prever as consequências jurídicas que poderiam acontecer com a empresa, e é por isso que existe, então, esse preventivo, né? Exatamente. E por mais que ele não esteja atuando, mas ele é, igual você falou, ele tem essa formação em direito. Ele não pode ter expertise para atuar, mas ele tem as noções.
todo mundo que fez direito, por mais que não atue, tem noções do que acontece ou o que poderia acontecer dentro do escritório de direito. Não precisa, né, necessariamente atuar. Então, é melhor que seja um formado em direito, sim. E as áreas de atuação do direito no programa de compliance, ela não só pega a área penal, pega todas as Pega outras todas as também. áreas. Pega ambiental, pega o próprio direito do trabalho em si. Que, conforme eu falei, o assédio moral, que hoje em dia ainda não é crime, já escrevi sobre isso várias vezes, ainda não é crime, vai virar um dia. Mas o assédio moral, ainda ele fica caracterizado no âmbito civil, né? Que são aquelas situações vexatórias que o empregado é submetido, não só as situações vexatórias ou até piores que possa acontecer com ele, que ele vai entrar com ações, inclusive até no âmbito criminal, que seja de difamação, de injúria ou mesmo de calúnia, mas fica dentro dos crimes de ação penal privada. Não é ainda um crime de ação penal pública condicionada ou incondicionada. Então, é problemático? Mas por isso que o Código de Conduta é importante na empresa, para não deixar ter essas várias situações que a gente vê acontecendo e são denunciadas aí, de empregados submetidos a condições humilhantes. Esse código de conduta já faz parte do programa de compliance. Já faz parte. Você faz, primeiro, quando você faz um diagnóstico na empresa, você vai começar desde o início, com aqueles pilares mesmo. Você tem um controle de processo e você tem esse código de conduta. Além de você fazer uma auditoria do que está acontecendo ali mesmo em si, com entrevistas com os funcionários. E aí, principalmente, a gente deixa aberto o canal de denúncia. Isso é que é o importante, porque o canal de denúncia ele é anônimo. Mas vai chegar a denúncia, por mais absurda que seja, no primeiro momento que você entenda que não exista, ela vai chegar na pessoa responsável, no administrador, né, no gerente do escritório, e ia falar, olha, está acontecendo isso aqui, eu estou achando uma situação suspeita com outra pessoa. E não precisa se identificar. O interessante é que pode chegar essa denúncia de pessoas fora da empresa e de pessoas dentro da empresa, porque se você falou que é anônimo, a pessoa pode sentir uma certa segurança em poder informar uma irregularidade que está acontecendo. Não, isso é importante, você falou, porque às vezes não só as pessoas lá de dentro elas podem denunciar, e às vezes não se sentem confortáveis também para denunciar, mesmo que seja anônimo, ou é amigo também e fica aí, mas um cliente que vai esporadicamente, ou um prestador de serviço que percebe alguma situação, ele pode denunciar também, e isso ajuda muito a empresa a evitar, porque essa parte por exemplo, do que acontece muito de furto, é muita situação externa. No começo, o funcionário ele se segura, mas depois ele vê, deu certo uma vez, valor menor, deu outra, e ele começa a externar os sinais de riqueza que ele não tem. Como é que ele recebe 2 salários mínimos e de repente está viajando demais. É tipo a vida do Alan, né? Que, tipo assim, ele Mais ou adota um menos. padrão de vida Mais ou menos. totalmente desproporcional ao que ele ganha. Isso, paga a Ele não primeira sabe, ó, a parcela, conta não fecha. mas tem Mercedes. Tem Mercedes, Marcelo. tem um carro... Mas Tem casa com piscina? Tem. Mas isso, por aí É vai. pai de pet? É pai Também. de pet. Dizem que falar que a gente tem dinheiro, a gente não pode desmentir, né? Então, tá tudo certo, tá tudo certo. Fama, aprendi essa com o Marcelo, fama de rico, E valente, valente, ninguém desmente. ninguém desmente. Isso aí. Tem muito empresa, ocorrência de furto, a empresa que o senhor faz esses Sim. programas. É um dos que mais acontece, principalmente quando a gente presta serviço para construtoras, que o grande volume de dinheiro, dessa parte do financeiro que entra volume, é TED, é PIX. Então, esse é que é o grande problema, é o furto. É o furto, porque esses crimes que todo mundo vê, que foi divulgado, lavagem de dinheiro, a fraude, o suborno, a corrupção, isso já está no topo da cadeia. E aí, conforme eu falei, aí, quando as empresas já estão, os diretores já estão contaminados, por mais que você denuncie isso, vai cair isso para ele, não vai adiantar em nada. Por isso que mesmo com os programas de compliance que todas essas empresas tinham, os problemas, entre aspas, aconteciam. E só foram aparecer mediante ação, processo e principalmente prisão, que infelizmente naquela época precisava se prender
para confessar, entre aspas, né? Um tipo de tortura que era feito lá em Curitiba. E que eu acho que vai acabar finalizando aí com a própria cassação desse ex-juiz. Mas só pegando o gancho, o senhor acha que é a bola da vez, esses crimes de colar em branco? Esse programa de compliance visa evitar esses lavagem de dinheiro, corrupção, fraude de licitação. O senhor vê como uma bola da vez da justiça, porque até certo tempo a justiça tem muito uma percepção que não alcançava o topo da criminalidade, né? E com a Lava Jato a gente viu que tem mudado isso no Brasil inteiro. E se a gente for fazer um recorte aqui para Goiás, inclusive a gente tem 2 varas hoje especialistas só em processar esse tipo de crime, né? Tanto lavagem de dinheiro, organização criminosa. O que envolve os outros crimes antecedentes que falamos, né? Fraude à licitação e todos esses outros. Sim. Então é a bola da vez da polícia, especialmente porque há uma percepção também de que não adianta só prender pessoas, né? Tem que apreender bens dessas pessoas por fazer o dinheiro sumir da mão delas, né? Porque não adianta também prender uma pessoa hoje que amanhã o chefe da organização tem mais 3, 4 trabalhando para ele. Então, se ele apreende os bens, meio que racha esse poderio financeiro dele. E aí o senhor tem essa percepção? Já há muito tempo a gente tem essa percepção, porque tanto as delegacias, como você falou, a polícia em si, quanto o Ministério Público, mais ainda o Ministério Público, seja estadual ou federal, eles têm essa capacidade de investigação grande, exclusiva para isso, e com meios que a defesa, por exemplo, não tem. Eles têm esses meios de investigação, de ficar focado numa pessoa, seja por grampos telefônicos, ou escutas, vigias, e está investigando em si, até fazendo aquelas operações calculadas, entre aspas, para tentar pegar a pessoa. Então, esses 2 órgãos eles estão muito bem estruturados. A defesa em si, geralmente a gente sempre fala que ela sempre começa perdendo de 2-0, porque quando a gente vai descobrir o que está acontecendo, porque o processo já foi todo sigiloso, você vai descobrir ou com a busca e apreensão, que seja dos males o menor, ou efetivamente até com uma prisão temporária ou prisão preventiva, que isso aí já gera todo aquele desgaste, que já veio a notícia ruim, já se espalhou para a mídia inteira, que é o que eles querem, é a notícia ruim. Então, eu penso que sim, isso aí nós temos as delegacias especializadas para isso, a Draco aqui, e eu falo que existe não só esse de fraude, mas a corrupção, ela existe quando as empresas mexem com órgãos públicos. Então, quando você lida com órgãos públicos, tem os agentes, claro, são pessoas, então estão sujeitos à corrupção, tanto passiva quanto ativa. E aí daí vem peculato e por aí vai surgir todos esses tipos de crimes que às vezes também vai envolver gente do órgão público de alçada superior ainda. Então existe atualmente programa de compliance tanto para iniciativa privada, empresas, e agora você falando de administração pública, então também tem? Principalmente. É mais ainda o órgão público que precisa ter o compliance. As organizações sociais, quando prestam serviço, seja na área da saúde, da educação, todas têm que ter o sistema de compliance, porque é aí realmente que vai acontecer os problemas. E depois que os danos surgirem, aí não vai adiantar falar que o secretário não sabia, ou mesmo todos os outros de alçada maior não iriam saber. Então, está todo mundo unido ali. Então, todos esses crimes, igual você falou, tem as varas aqui específicas de organização criminosa, lavagem de dinheiro, para isso. E agora, vindo com a mudança, com o pacote, com o juiz de garantias, isso aí já veio mais, a gente está vendo vários casos no escritório, agora, eu acho que todo mundo deve saber já o que vem acontecendo, que é o pedido de compartilhamento de provas. Então, como que isso funciona? Só para o ouvinte ter uma ideia, né? Você tem um processo criminal que você defende uma pessoa ali, tá ok.
De repente, o Ministério Público consegue outras provas, mas que não sejam ligadas a esse processo. Ele entra com um pedido de compartilhamento de provas para o juiz mandar todas essas provas lá para esse processo. Ou seja, você fica numa situação assim, já tinha um tanto de prova, aí veio mais provas ainda, em que eu não pude fazer contraditório e ampla defesa em horário nenhum, porque ele já fez a busca e apreensão, pegou o que ele quis, ficou 2 anos analisando, jogou tudo pronto lá para o juiz vai jogar para a vara. Como é que vai ficar a situação dessa pessoa? E esse compartilhamento de provas não vai ouvir a defesa, né? Nunca. Vai ser decidido entre o Ministério Público e o juiz. E às vezes a defesa nem fica sabendo, porque o processo está em segredo de justiça. Quando fica sabendo, já entrou no já processo. está lá. Aí chega lá, manifesta a defesa sobre os documentos juntados pelo Ministério Público. Quais documentos, né? Quais? Chega lá, tem um calhamaço. É vídeo, é documento, é um monte de coisa que você vai saber assim em 5 dias. Marcelo, e hoje você acha que existe uma resistência maior, tanto da iniciativa privada ou da iniciativa pública, em adotar o programa de compliance? Existe uma resistência ainda ou já estão começando a adotar? Já estão começando, mas ainda existe. Ainda existe uma resistência, até não é um preconceito, entre aspas, mas é de ter essas pessoas lá dentro do sistema que vão falar assim, aqui vai ter dedo duro, vai ter essa pessoa para poder falar contra nós mesmos, o dono mesmo em si, mas quem são essas pessoas para poder falar? Eu sei que não existe aqui, e às vezes até tem e ele não sabe. E também uma resistência, talvez, por motivos financeiros, ou por, às vezes, também o diretor, o que compõe, né, a parte diretiva da empresa, não querer dar acesso aos dados. Não, e assim, até a parte do financeiro é importante, porque ele entende isso como gasto, não como investimento. Exato. Sabendo que lá na frente pode ter um problema maior. E no âmbito público, precisa ainda mais, não pode ter resistência nenhuma, porque nós temos a transparência. Exatamente. Se nós temos a transparência, como que o órgão público, as secretarias, os institutos, todos que estão ligados ao governo, as agências, não vão ter o compliance? Por isso que é um segmento ainda novo e que desperta tanta atenção ainda para os escritórios ou não, que ainda não tiveram essa atenção de poder fornecer esse tipo de serviço para os órgãos públicos também. E é bom que o empresário saiba, talvez aquela percepção também de que não vai ser alcançado pelos termos de justiça criminal, né? E que, se alcançado, tem lá uma punição branda e etc. Entretanto, o que ele tem que saber é que uma busca e apreensão, uma prisão temporária, uma prisão preventiva, e que sai isso na mídia, nunca mais ele consegue recuperar a imagem da empresa dele. A integridade dele já foi. Então, mesmo que depois se prove futuramente que ele é inocente, que de fato ele seja inocente, o dano já está feito, porque a mídia não vai dar outra oportunidade para noticiar que ele foi absolvido daquele processo. Perfeito. A mesma mídia que fez uma publicação negativa dele, de primeira página, não vai dar para ele a primeira página noticiando, pessoa X foi absolvida naquele processo que a gente noticiou há 2, 3 anos. Não, isso que o Alan falou é muito importante, que recentemente nós vimos um caso aqui em Goiânia. Praticamente defenestraram uma grande empresária, uma menina que saiu do nada. Tem hoje, já eu acho que eram 5 lojas, salvo engano, começou vendendo na rua, isso aí, todo estruturado com mais de 200 funcionários, por conta de uma denúncia que não tinha efetivamente prova de nada. Claro que depois foi falado que, obviamente, foi violado o produto dela e colocado uma outra substância. Mas até lá, então, ela já estava massacrada, numa época de venda altíssima, que é do Natal, para o comércio dela é melhor que qualquer coisa, que Dia das Mães, que tudo. Sim. E já está massacrado. E também, mais recentemente, a gente viu um caso que até nós atuamos, onde teve um desabamento de parte de uma lateral de uma rua, de uma grande construtora, em que não se ficou provado absolutamente nada até agora de ilegal contra a empresa. Os prédios ao lado que foram evacuados por motivo de segurança, obviamente, as pessoas já voltaram para casa hoje não tem nenhum dano nos prédios, está se esperando o laudo, inclusive já foi feito laudo particular para eles voltarem, mas em si
os comentários que vêm da empresa mídia. é sempre denegrindo das pessoas. E é o leigo que está de trás, né, o hater que está de trás do celular, da internet, para ele poder falar mal da empresa, que ele nem sabe, que hoje é uma das maiores do país, Goiânia daqui, como era a própria menina de doce. Então, esse esculacho que faz depois com os empresários é que é o ruim. E é o que dá notícia, é o que você está falando. Vira a primeira parte, mas depois fica só aquela notinha. E é interessante, nesses dois casos que o Marcelo falou, que o eixo central é o papel do advogado na atuação com essas E temáticas. a contenção de danos ali é importante, porque ele tem que estar participando para o próprio empresário ficar nos bastidores, tentando resolver tudo como de fato todos eles fizeram, mas fazer essa contenção de danos com as pessoas. Tem que ter esse preventivo. Até isso, tudo que a gente está falando, não só o compliance, mas para a advocacia em geral, o preventivo é muito importante. Se o empresário se atentasse a isso, quem tem muitos funcionários, e não achar como gasto e como investimento, ele teria muito menos problemas. E não só na área empresarial, que tem muitas demandas assim diárias de trabalhista ou tributária, mas o criminal é importante. Ou mesmo que você deixe à parte, mas você tem que ter aquele escritório para poder procurar depois. E por isso que o preventivo é importante. O compliance é esse sistema preventivo para evitar, para conter o dano que já aconteceu ali, se alastre e não vire um problema de proporção muito maior. E atualmente, Marcelo, você percebe que quando isso chega à tona, né? Seja na delegacia de polícia, seja no Ministério Público, é sempre uma única pessoa na empresa ou acaba arrastando outras dentro da empresa quando não atende esse programa de compliance? Não, depende, porque às vezes tem as pessoas com grande participação ou de menor participação. Conforme eu falei, pode ser esse que está ativo fazendo o dano em si, mas tem as pessoas que protegem, tem as pessoas que fazem vista grossa e que estavam no meio que não teria como ela não saber. Naquelas empresas que a gente trabalhou e prestou esse serviço, que aconteceu esses danos que eu falei no início, até hoje eu ainda duvido de certas pessoas que ainda trabalham lá nunca ter percebido o que aconteceu já de grandes valores. E ela está lá até hoje. A gente já verificou e viu, já mostrou isso lá para o proprietário. Mas, enfim, isso também quem vai decidir tirar o funcionário ou não é sempre o proprietário. E ao final de um processo criminal, de pessoas que violaram um programa de compliance, entrando aí, seja na iniciativa privada ou na iniciativa pública, a pena nesses crimes geralmente impõe a pessoa a cumprir uma pena em regime fechado, a pessoa fica presa, ou na maioria dos casos a pessoa ainda responde liberdade, a pena é mais branda? O que você percebe nesses casos? A pena, dependendo do crime, ela pode ser alta, tanto já começando da pena mínima. Então, dependendo assim do conjunto de fatores, pode dar uma pena que vai dar até realmente um regime fechado. Acima de 8 anos, pega um regime fechado, dependendo do conjunto de situações, dependendo da participação da pessoa. Então, além do que você falou, que a pessoa fica com a mancha causada pela mídia, a pessoa ao final ainda pode causar uma mancha individual, né? Familiar, então pode ter danos maiores ainda com esse processo. Danos dos próprios bens, entre aspas, da imagem, enfim, já foi, mas esses danos até de chegar a ter uma prisão, como a gente viu várias nessas grandes operações, o que aconteceu. Acordos de leniência, agora que estão sendo verificados ou não a validade, mas de bilhões, em que assumia e a pessoa ainda continuava presa. Até fazer, aí já entra em outro assunto. Não, em outro assunto que vai dar outro podcast, que é da colaboração premiada. Que aí sim, falou, e aí a pessoa consegue sair da prisão, que é o intuito, e aí começar a verificar qual vai ser a culpa, a pena, dimensionar a pena nesse sentido. E essa asfixia financeira que o poder público faz é danosa. Mas, inclusive, asfixia. Teve uma alteração legislativa agora importante, né, que deixa uma margem de 20% dos bens bloqueados para a pessoa pagar honorários advocatícios, né? Porque se viu que quando havia essa asfixia financeira, sequer defesa ele conseguia
Exatamente. arcar. Então, além de prisão, presos preventivamente, todos os bens bloqueados, e ali eles fazem o fluxo, né? Bloqueiam de filhos, esposa, Exatamente. da empresa inteira, e não teria nem condições de pagar uma defesa, né? Não, Então, foi em boa hora Com essa certeza. alteração legislativa? Não, com certeza, porque, conforme você falou, não fica só na figura da pessoa. A gente tem casos assim, você também deve ter casos assim que vai seguindo a cadeia de pessoas que não tem nada a ver com isso, que são os filhos e filhas. E para você conseguir esse desbloqueio, quase que unanimemente, todas as decisões são para manter o bloqueio até o final do processo. Mesmo que você consiga recorrer, o tribunal aqui, né, é passivo, né, no sentido de manter. Inclusive vão ter o caso, eu acho que esse mês, para julgar. O processo já tem 4 anos e meio. E esse é interessante, Alan, porque essa senhora que a gente defende na área criminal, ela tem o processo também de uma improbidade, que é outro problema que quando vem a ação penal, quando tem ente público ou agente público envolvido, vai ter a ação de improbidade. Então ela tem a ação de improbidade e a ação penal. E ela foi bloqueada os bens nas duas. E qual que você acha que é onde está se querendo pegar o dinheiro, entre aspas, dela? Eu entendo que seja no cível, que lá está querendo cobrar 1 milhão. Só que no âmbito cível, nós já desbloqueamos os bens. O próprio tribunal falou que era muito prematuro bloquear os bens ainda numa ação desse sentido. Bloqueou. No penal, você não consegue desbloquear. Aí vem uma fundamentação de uma página em que existe a independência das instâncias. Então, como que aí você desbloqueia, mas aonde que quer o dinheiro, né? No civil, lá desbloqueou. Se lá não tem interesse, por que você quer? Você quer, porque já tem um tempo, 4 anos e meio, tá? Então, mesmo que seja com o tempo, tem 4 anos e meio do processo, mas já desbloqueou lá, por que não desbloqueia aqui? Nada contra a independência das instâncias, mas o fato é um só, a conexão é uma só. A decisão é praticamente a mesma. Não muda assim nada. Foi o mesmo juiz que proferiu. Então, assim, é uma coisa que a gente não entende. Então, esse bloqueio dos bens realmente é muito difícil para quem está sendo investigado. E depois que isso acontece, você ainda tenta na primeira instância, demonstra, principalmente nessas 2 varas específicas, mostrando, olha, não tem interesse, ou às vezes os bens não é nem da pessoa mais, um outro terceiro vai ter que embargar. Mas mesmo assim, continua até o interesse final do processo. Bacana. Então, o ouvinte aqui talvez tenha a curiosidade de saber o seguinte. Tudo bem que a iniciativa privada, Alan, se a empresa viola o programa de compliance, vai responder criminalmente, vai ter que constituir um advogado, certo? Um advogado provavelmente particular. Agora, a dúvida do ouvinte poderia ser assim, e se a administração pública, alguma figura pública, incorra aí numa violação de crimes econômicos, ele vai ter o suporte, é até engraçado, porque o ouvinte pode ter essa dúvida, para nós fica muito claro, mas vai ter o suporte do Estado ou ele vai ter que constituir um advogado particular? Não vai poder contratar ou pedir ajuda para a Defensoria Pública, em que pese ter a área criminal da Defensoria Pública, mas ele vai ter que contratar advogado. Realmente ele vai ter, e como a gente já vê, todos os agentes públicos aqui, eles contratam advogados particulares, inclusive o doutor Alan. Exatamente. Alan advoga para todos os prefeitos aqui do estado de Goiás. Prefeito de Câmara, vereador, deputado. Tudo. Mas sempre inocentes, né? Só Exatamente. Sim. O foco é isso. Só falta você falar que é pro bono. Pro bono pode deixar comigo. Pro bono pode deixar comigo. Disso você entende, né? Isso, eu sei. 0800, eu sou expert. Marcelo, a respeito desses crimes econômicos que você abordou com muita maestria, hoje no escritório, diga-se de passagem, eu também sou sócio desse escritório, viu? Hoje no escritório, qual é o crime, ou quais são os crimes que mais tá entrando no escritório para a sua atuação? Qual é a busca? Sempre os crimes de colarinho branco ainda já estão, conforme o Alan falou, já está essa bola da vez, conforme ele falou, os crimes de colarinho branco. Então, a gente sempre está sendo convocado ou mesmo a participar de reuniões ou mesmo
de madrugada, na primeira ligação, a participar desses crimes relacionados a DRACO, né, que é a Delegacia de Repressão dos Crimes contra a Administração Pública. Então, tem esses crimes de colarinho branco, que é a própria corrupção, fraude, licitação. E por aí vai, ativa, passiva, fraude, e aí vai incluir lavagem, aí vai ter associação criminosa, vai ter organização criminosa. Esses são os crimes que mais chegam lá, independente de outros crimes. Como a gente não faz muitos crimes contra a vida, na minha época eu já fiz júris, mas foram poucos júris, acho que eu cheguei a fazer 10 júris na minha vida, nunca cheguei a fazer muito júri, porque júri é uma coisa muito desgastante. Você tem que ter o processo, você tem que estar, eu penso que você tem que estar bem preparado, bem ligado. Mas claro que se aparecer, a gente vai fazer. Ele não vai deixar de fazer. Mas os crimes que a gente mais hoje lida são esses crimes contra a administração pública, crimes de colarinho branco mesmo. Mas isso é bom, né? Dizem que o melhor cliente não é aquele que não te deixa dormir, né? É aquele que te acorda às 6 da manhã, né? É tipo a esposa da gente, né? Que acorda, ou o filho. Ou o filho. O Marcelo falou pra mim que hoje o filho acordou que horas? Hoje, realmente, a gente veio na coragem mesmo, porque ele acordou 2h30, tem um filho que vai fazer 2 anos, ele acordou 2h30 da manhã e ficou acordado, não adiantava, ninguém fazia ele dormir, aí depois minha filha de 7 acordou chorando, porque ele acordou, estava dando atenção, aí ficaram 2. Aí quando foi 4h30, depois de dar um banho, tentou colocar ele para dormir, ele ficou até 6 horas lá resmungando. Agora hoje tá dormindo, ó. Vai acordar pleno, sem nenhuma olheira. Mas ali é porque já nasceram aposentados, né, Marcelo? Ele não vai precisar. Ali já era, acabou. Não vai ficar no LIS. Ele não vai entender o que é cheque especial. Nunca, jamais. Ficar negativo. Já nasceram aposentados. Já era. Não trabalha pra você ver, não. Marcelo, eu acredito que ficou muito claro a abordagem do tema, né? Realizou isso com muita maestria. O ouvinte com certeza vai conseguir entender toda essa dinâmica do programa de compliance e levar para a advocacia criminal ou na área de atuação do ouvinte, que também não é só advogados que a gente está tratando, né, desse podcast. Mas agora, o podcast ele tem um momento que a gente chama de momento de humor, que é para você contar uma história que você passou, que é engraçada dentro da sua carreira jurídica, ou às vezes também contar um pouquinho da sua carreira da advocacia para aqueles que estão iniciando ou para aqueles que ainda almejam a advocacia como uma fonte de renda. Sim, eu vou tentar resumir e fazer até dos dois. Então, começando de trás para frente, conforme eu falei, eu formei em 1997 ainda era o CG, que depois virou o PUC, onde eu trabalho lá, fiz especializações, fiz mestrado e sou professor já desde essa época. Antes de formar, eu sempre procurei fazer estágio, porque eu sempre quis advogar. Eu nunca almejei nenhum cargo ou ser agente público, seja para qualquer uma das carreiras. Nunca quis, sempre quis advogar. Eu tinha um espelho, né, que era uma inspiração para mim, que foi o Dr. Vanderlei de Medeiros, pai de um grande advogado, amigo meu, Pedro Paulo de Medeiros, acho que vai participar aqui. Eu acho que ele vem. Futuramente. Eu acho que ele vem. Um dos melhores advogados do estado, até do país. Então, a gente via o Dr. Vanderlei atuando, a gente se inspirava nele. Então, claro, trabalhei no escritório dele depois de 2 anos, mas eu sempre falo assim para as pessoas, se você tem a possibilidade e quer advogar, tente o mais rápido possível entrar no escritório para você depois ser efetivado. Eu fui efetivado, consegui ficar lá, mas depois eu almejava outras áreas também, até no segmento empresarial. Eu fiz uma especialização na Getúlio Vargas, de direito empresarial, e hoje meu sócio, meu irmão, também é especializado nisso, muito ligado a essa área empresarial. E aí nós fomos abrir o nosso escritório, já isso em 2001. E de lá para cá é que a gente veio aí, nós ficamos no endereço 7 anos, e depois hoje nós estamos já desde 2009 já no endereço fixo, né, com sede própria, mas isso é o tempo. Então, a advocacia, eu penso assim, você tem que insistir, e claro que se você tiver essa vontade de poder dar aula também, isso é muito importante para você perder a timidez, você ficar conhecido. Eu que o Alan também, vários clientes já vieram por conta de nós sermos professores.
Isso. Então, nós já fomos indicados para vários clientes em razão de ser professor. Então, não deixa também de ser uma possibilidade de você conseguir Abrir o leque. abrir um um leque. portfólio. Agora, falando assim de engraçado, até num segmento empresarial, uma vez eu estava numa assembleia de uma construtora que estava entregando um prédio junto com meu irmão e outros advogados lá. E a gente estava fazendo uma parte contra a administração que ia querer assumir, tentando pegar os votos dos condôminos lá. Então, cada um sentou num canto, um sentou ali, um sentou de lá, e eu descobri que tinha uma senhora lá atrás que ela era dona de 12 salas, então ela tinha 12 votos. Eu falei, eu vou sentar perto dessa mulher lá. E aí, meu irmão lá na frente, aí começou a falar e brigava com um, com o outro. E aí eu lá falando lá com ela, não, isso é absurdo, a gente tem que seguir isso aqui, vamos votar nesse sentido. E aí o administrador lá vai e me fala, inclusive aqui nós temos o escritório, o doutor Danilo está ali, mas o irmão dele, Marcelo de Rezende, está ali. Aí a mulher olha assim para mim, você é irmão dele? Eu falei, só de criação, vamos seguir. Vamos seguir, pensa nisso aqui que eu tô falando pra você. Aí. Então, esse foi um momento assim de descontração que eu posso contar, e agora eu vou contar um momento assim de medo que eu tive na advocacia criminal. Boa. Uma vez, eu ainda estava fazendo uma especialização, era uma sexta-feira à noite, de direito ambiental. E aí fui chamado à noite, teve um acidente grave aqui, um menino, 19 anos, atropelou 3 pessoas aqui. Beleza. Aí eu fui para a delegacia, aí que eu fui entender o conjunto da história. Esse menino de 19 anos, que tinha só permissão para dirigir, ele veio descendo a rua normalmente com o carro, perdeu o controle do carro, avançou com o carro na calçada, atropelou o avô com 2 netos voltando da igreja. Nossa. Eu fui no local, tinha pedaço de Bíblia para todo lado, muro destruído, que o carro só parou porque bateu no muro e bateu no outro carro. E aí o filho, o pai desses meninos era militar. E aí eu já estava lá na região do setor Pedro Ludovico, estava lá no 8º distrito, a gente estava já na entrada e ficou sabendo que o pai já entrou gritando, com a arma na mão, falando que ia matar o sujeito que tinha atropelado, que era esse cliente meu, esse menino de 19 anos. Nós saímos, não sei se vocês conhecem lá o 9º distrito, tem uma cozinha lá no fundo, porque as delegacias são todas casas que viraram delegacia, né? Nós fomos lá pro fundo, trancamos lá na cozinha, vamos lá dentro, batendo na porta. Babando de raiva. E querendo dar tiro pra cima. Não. E os agentes contendo ele. Agora calma, você pensa, calma. O que eu tinha a ver com isso? Mas se eu tava do lado desse cliente, claro que ia sobrar pra mim. Sobrar pra você. E uma vez, lembrando... Tinha uma munição lá separada. Com certeza. Claro. E uma vez... Prata. Essa já foi uma atuação como advogado e professor. Às vezes quem for o aluno da época vai lembrar. Eu acompanhando os alunos para assistir a audiência. Professor de prática tem que acompanhar os alunos para assistir a audiência. Ainda era ali no setor oeste, ali, as varas criminais, indo lá. E aí, para variar, eu do lado do réu, passando assim do lado do réu, eu só vejo uma lata voando assim de refrigerante, assim, batendo assim na parede a 1 milímetro de mim. Não ia pegar nem nele, ia pegar em mim. A mulher falando, você acabou com a minha vida, você matou minha irmã, desse jeito. A lata só passou assim. Aí só vi os alunos falando, ei, professor, hein? O terno italiano foi... Eu só olhei e lembrei que realmente eu estava com o melhor terno. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer com isso aqui? Mas isso também foi... Você vê que é momento engraçado, mas quase que sobra para mim. Eu vou contar um aqui. Quando o Marcelo era meu professor, né? E era 10º período. Era uma prática. Essa eu conheço. Aí eu já tinha apresentado o TCC, porque lá na PUC, não sei como que tá hoje, a gente apresenta no 9º período. A gente faz o TCC um no 8º e o outro no 9º. E eu já tinha apresentado, passado na OAB e tal, modéstia as favas aí. Então fui pro 10º período, assim, só peitão cheio. Só bar do seu Oswaldo, né? E tal. Sofri demais, acabou. Foram 4 anos e meio. Já achou que passou, né? E de onde ele vem, isso é um PhD pra família dele.
Aí, minha mãe é muito orgulhosa disso, inclusive, tal. Claro. Pensou que ia perder o menino para as drogas, para outros assuntos, mas... Aí teve uma atividade, né? E somava as notas lá. Eu entreguei a atividade, era uma peça de direito civil, alguma coisa assim, sabe? E eu fui com 2. O nosso período era simulado a 4, era recurso. Recursos, né? Falei, bombei. E agora? Vou ficar aqui mais um pra pegar uma marca. Mas tava tudo certo, e agora? Lá, né, com o Marcelo e tal, vou falar dos meus dotes aí, da minha carreira aqui na PUC. Aí ele pegou, e eu falei, não, Marcelo, é porque você me deu 2 na prova, eu lembro certinho, assim. Você me deu 2 e eu vou reprovar, e eu tô só esperando isso pra pegar minha carteira da UAB. Já passei na prova, já apresentei o TCC, não faz isso não. E eu também não tô muito interessado nesse tipo de matéria, que eu vou ser advogado criminalista. Então, por isso que a minha nota foi 2. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, mas você nem formou, você já é especialista? Você nem formou, já é especialista. Então, você tem que formar pra você ser advogado criminalista. Você tem que pegar o canudo, colar né? Grau. Colar grau, né? Não basta encerrar ali, não. Mas ainda bem que ele ficou com piedade e me deu uma nova chance e eu recuperei Isso assim, né? Porque eu sempre fui considerado um professor tranquilo, assim. Se eu dei 2, a verdade era para ser um 0. Eu ainda melhorei. Ele acertou o nome. Vamos ajudar. 0 é muito, né? Mas já mesmo porque o Alan já estava despreocupado. Quem passa já na OAB, isso é bom para os alunos. Já na faculdade, isso aí, gente, isso é um alívio. Porque eu também dou aula de TCC. O TCC é importante? Claro que é importante. Mas eu ainda reputo ainda mais importante você passar no exame de ordem. Porque ele é muito mais difícil. TCC você já tem um tempo, você está acompanhando. Você pode também, até igual a prova da OAB, tirar 6, que é a média lá. Mas a prova da OAB é mais difícil. Aquele conjunto de matérias que você viu aqui todos os anos, na primeira fase, você sabe muito bem, você é professor de cursinho, e depois vinha a segunda fase. E você já chegar no 10º período, você já ter passado e ter encerrado, isso aí é vitória. Isso aí que o Alan fez é para poucos. E tira uma carga, né? Você vai para a prova no 9º, no 10º período, é mais tranquilo. Porque o curso de Direito é muito interessante, que você forma em Direito. O que você é? Sem passar na prova da OAB ou passar em um concurso. Exatamente. Sou graduado em Direito. Tá, e aí? Né? Então, essa carga que o estudante de Direito sai, eu falo isso aos meus alunos, sai da faculdade com ela, é muito pesado. Então, a gente tem pessoas fantásticas que conseguem fazer petições, conseguem estruturar um caso, trabalhar mesmo num caso concreto, só que não conseguem passar no exame de ordem. Por quê? Porque a hora que chega a fazer a prova é uma pressão gigantesca. Exatamente. Trava. Ele trava, às vezes consegue até ir na primeira fase, mas a segunda mais complicada e perde um tempo ali. Então, essa prova é muito difícil. Cada vez mais a gente vê que é difícil. Então, realmente, passar ainda na faculdade, no 9º, 10º período, é uma vitória que eu reputo assim, imensa. Porque, igual o Alan falou, você forma. E aí, o que você é? Você já não é mais estudante, mas você ainda não ser advogado. Mas se você passou no OAB, logo você vai ser advogado. Agora, se você finalizou o curso de Direito e não passou na OAB, realmente é difícil. Não quero desanimar ninguém, não. Não, é impossível. Eu já tive alunos que fizeram 15 vezes. O nosso estagiário mesmo e passou agora, né? Na prova da OAB. Ele já... 9º período, né? Ele passou no 9º, agora ele já finalizou o TCC. Ele também é diferenciado. Não só ele. E foi um ótimo TCC, né? Diga-se de passagem. Participou na banca eu fui o avaliador dele. Tá vendo, Thales? Está sendo 10, elogiado aqui, pelo seu professor. Você podia ter reprovado ele, cara. Não, mas não dava para reprovar com aquela escrita lá, não dava para reprovar. Foi muito bom. Eu tentei, foi muito bom o TCC dele. Escreveu sobre lavagem de dinheiro, né? Lavagem de dinheiro. Como que faz para te encontrar nas redes sociais? Tem meu Instagram, @Marcelo de Rezende, meu sobrenome, DI, Rezende com Z. Tem também o Facebook, mas o que a gente usa hoje em dia quase que é só o Instagram. Então a gente está aí à disposição. Tem o Instagram do escritório de Rezende, @de Rezende, advocacia também, em que a gente
sempre responde a todo mundo, então a gente nunca fica sem responder não, porque às vezes as pessoas têm muitos seguidores aí, não estão nem respondendo ninguém. Então a gente responde todo mundo. Tá bom. Não que a gente vai conseguir, às vezes as pessoas querem, né, já trabalhar lá, ver esse ritmo do escritório, esse ritmo de sexta-feira, porque, Alan, vou te falar, teve um sócio nosso lá que na semana retrasada ele levou um barril de 6 litros de cerveja. Beleza. Até aí tudo bem. 6 litros, todo mundo bebeu rapidão. Só que na sexta-feira passada ele apelou, ele levou um de 30. Não. Aí ficou eu cheguei assustado. Eu falei assim, gente, eu tenho que fazer audiência. E tinha cliente que ele estava recebendo lá, né? E ele falava onde é que deixa o currículo. Levaram os clientes lá para O escritório. Aperitivo. Não, lá no prédio, o escritório, pelo menos da nossa ala, todo mundo fala assim: não, ali parece que o povo só bebe. Como assim só bebe? Tem que beber. E tem que falar para esse sócio lá que há pessoas que com problema de álcool que não conseguem, Exatamente, no meu caso. tomar 2, 3 taças. Não, a gente né? não brinca, a gente não brinca. Não, taça ele não pode nem beber, porque se ele beber, ele quer virar, aí não dá. Qualquer dose. Alan, como é que faz para te achar nas redes sociais? Fala pros ouvintes aí. Instagram, Alan Cabral Júnior. Tô lá. Também tem Facebook ainda. Eu tenho Facebook, né? Não sei se tem Facebook. Ele não Eu tô sabe lá no mexer, mas tem. E o Instagram Pensando Criminal, também com postagens diárias sobre os julgados do Tribunal de Justiça. Perfeito. Então, o Pensando o Cast de hoje fica por aqui. Eu agradeço o nosso convidado, Dr. Marcelo de Rezende, que abordou o tema com muita clareza, com muita sinceridade com as histórias, dividiu com a gente aqui algumas experiências. E é claro, né, vai servir para motivar todos os ouvintes, né, a seguir a carreira, a pensar nessa temática também com algo, como o professor Alan disse, que pode ser o tema da vez, né? Pode ser a temática da vez da nossa advocacia criminal. E foi muito bom estar aqui dividindo esse primeiro episódio com o professor e advogado Marcelo de Rezende, né, Alan? Com certeza. A gente só tem a agradecer e esperamos que em um futuro breve o senhor volte com outro tema. Com certeza. Eu que tenho que agradecer vocês para participar desse primeiro podcast. Tenho a honra de participar com vocês, ter podido contribuir pelo menos um pouco aí com essa área do compliance, que foi o tema, ou outras situações, e desejo sucesso para vocês aí. Tenho certeza que esse podcast vai ser realmente um dos melhores aí. Amém. Agradeço a atenção de todos os ouvintes. Em breve teremos um novo episódio do Pensando Cash, com um tema bastante importante, com um convidado também bastante conhecido. E aguardo vocês no próximo episódio. Um abraço a todos. Um abraço e até a próxima.